E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. Eu quero olhar com você dois versículos hoje, meditar nesses dois versículos. 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Então, enquanto você está abrindo a sua Bíblia aí, ou se você quer seguir na tela, Bob está me ajudando aqui, já jogando para você na atualizada esse versículo. Versículo 19 de 1 Coríntios, versículo 19 e 20, ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Eu não sei quanto você tem gastado nesses dias, não está sendo um tempo muito um tempo muito bom, né? Muito sábio para fazer gastos, é um tempo de economia pelo preço das coisas, né? Basicamente a gente tem procurado, pelo menos lá em casa, alimentação, as coisas mais básicas, tentando não gastar em coisas que dá para esperar um pouquinho, né? Vivemos um tempo não só da pandemia, mas do valor das coisas alto, né? E quando eu estava olhando esse texto nesses dias, estava pensando sobre isso que o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto ela tinha uma dificuldade, porque ela não estava entendendo valores. Ela estava faltando a compreensão sobre quais são os valores, o que é que realmente tem valor, o que é que tem significado. E aí o apóstolo Paulo, para introduzir o assunto que ele acabou de tratar sobre o problema de moralidade, que era uma das dificuldades na igreja, e relacionamento entre os irmãos e problemas que estava tendo na igreja, ele começa, por exemplo, no versículo 18, falando para fugir da impureza. Né? E aí ele fala sobre a questão do pecado que é cometido no corpo e com a sua própria vida. E aí ele faz uma aplicação, e ele faz essa declaração: você foi comprado por preço. Nisso o apóstolo Paulo vai apresentar 3 elementos bem importantes aqui no texto, que nos ajudam a entender uma questão de valores. O que é que deve ter, o que é que tem valor para Deus? E se isso tem valor para Deus, o que deve ser importante para nós também? Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz é uma declaração, ele fala sobre um fato. E qual é o fato aqui? Ele diz: fostes comprados por preço. Versículo 20. Fostes comprados por preço. Então esse é um fato, nós fomos comprados. E o apóstolo Paulo, novamente por ser Corinto uma cidade comercial, uma cidade que fica num istmo, ela tem uma localização, era numa ponta de terra que avançava para o mar, né? Quase não chegava a ser uma ilha porque estava ligada no continente, mas ela era rodeada por todo o oceano e aí ela podia ter um comércio muito grande, uma cidade extremamente comercial. Então os membros dessa igreja, as pessoas que faziam parte da igreja eram grande parte delas eram pessoas que lidavam com o comércio de alguma forma. Quando o apóstolo Paulo usa esse termo, é um termo que fazia muito sentido para eles. Ele diz: fostes comprados, um termo do comércio. Então a ideia aqui é realmente a ideia de remido. Vocês foram redimidos. Vocês foram comprados de novo. Essa é a ideia da palavra redimido. Vocês foram recomprados de novo. A ideia de que o homem ele pertencia a Deus. Deus criou o homem. Mas agora, por causa do pecado, ele acabou se perdendo, né, pela desobediência a Deus. E Deus então vai lá e ele paga o preço para ter o homem de volta. E esse preço você já sabe qual é, né? E justamente é o preço do sangue do Senhor Jesus Cristo. E esse é um fato que vai permanecer para sempre. Esse é um fato que nunca vai ser excedido por nenhum outro tipo de evento. Nada vai ser superior a esse fato na história, de Deus nos comprar de novo para Ele através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então esse é um fato muito grandioso, é uma realidade. Você foi comprado por preço. Ao mesmo tempo que isso é um fato tão grandioso, também é um fato terrível. Por quê? Porque ainda existem pessoas que não receberam esse pagamento de Cristo. Pessoas que ainda estão tentando, de alguma forma, pagar pelos seus méritos a salvação.
tentando conquistar pelos seus próprios meios, pelos seus próprios esforços, um relacionamento com Deus, e isso não vai salvá-las. Por quê? Porque sempre vai ficar aquém, sempre vai ficar abaixo daquilo que Cristo fez, do pagamento que Deus deu, do lance que Deus deu para nos comprar de volta. Nenhum pagamento vai poder suplantar, nenhum pagamento vai poder ser superior a isso que Cristo fez. Por isso, esse é um fato tão importante. Se você ainda não confiou em Cristo como seu Salvador, se você está através dos seus próprios meios, tentando conquistar pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios esforços, você não vai conseguir. Por quê? Porque nós fomos comprados por um preço muito alto, o preço do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então isso é um fato. Esse tem um valor muito grande. E aí já liga com a segunda coisa que o apóstolo Paulo fala. Por causa do fato, qual que é o resultado então? Se o fato é nós fomos comprados por preço, o apóstolo Paulo ele apresenta o resultado. Vocês não são de vós mesmos, não sois de vós mesmos. Ele fala isso no versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Um templo onde o Espírito Santo habita. Isso é bem importante, porque na mentalidade tanto do povo de Corinto, deuses viviam nos templos, nos santuários, né? E aqui ele está dizendo, olha, o próprio Deus, ele não vive nos templos dos deuses que vocês têm aí, das cidades, mas o Deus que vive dentro de vocês. Vocês são o templo, vocês são o santuário onde Deus habita. E ele diz, o qual tendes da parte de Deus, o Espírito Santo que vem da parte de Deus, e aí a declaração dele, e que não sois de vós mesmos. Por que nós não somos de nós mesmos? Porque nós fomos comprados. Então você nota aí essa lógica da gente não pertencer. Nós pertencemos a Deus, nós pertencemos a Cristo. Às vezes a gente cai no erro de achar que a gente está no controle das nossas vidas, das nossas escolhas, mas a grande verdade é que a nossa vida ela pertence ao Senhor. Se nós fomos verdadeiramente redimidos, comprados, se você já aceitou o pagamento que Cristo fez, então você não pertence a si mesmo, você pertence a Cristo. E isso envolve enormes privilégios. Alguns privilégios que eu relacionei aqui, e o apóstolo Paulo ele vai fazendo isso na medida que você pode ir lendo a continuidade da carta aos Coríntios. Ele, por exemplo, explica que nós não somos mais nossos próprios provedores. Nós somos nutridas, nós somos alimentados pelo nosso pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é quem alimenta o nosso coração, a nossa mente, é quem nós podemos encontrar todo o suprimento da nossa alma, do nosso coração. Também nós não somos mais nossos próprios guias. Nós somos como navios que são conduzidos por um bom comandante. Ele sabe dirigir os nossos passos, ele está cuidando de nós. Também nós pertencemos totalmente a Deus, não apenas da nossa alma, mas também o nosso corpo. Tudo que nós somos, toda a nossa totalidade pertence a Deus. Pensa como que privilégio é isso. Nada nos acontece que Deus não está realmente envolvido na nossa vida, é que Ele é parte intrínseca de todo o nosso viver. Na vida do cristão não tem acaso, gente. Não tem, deu sorte, isso aconteceu. Não, é Deus em todo momento agindo, interagindo conosco. Nós vamos ser sempre de Deus, uma vez que o preço pago é um preço que tem valor eterno. Deus é um Deus eterno, por isso nós vamos pertencer para Ele para sempre. É por isso que nós vamos ser levados para o céu. O céu ele é um resultado. Às vezes a gente evangeliza falando para as pessoas, olha, aceita Cristo para ir para o céu. Realmente nós precisamos aceitar Cristo para ter um relacionamento com Deus, e o céu ele é um benefício, ele é uma consequência, porque nós vamos ter um relacionamento eterno com Deus. Deus fala, venha para cá, nós vamos viver para sempre juntos, por causa desse relacionamento. Então o céu ele é um privilégio, ele faz parte de um monte de coisas que tem a ver com o fato de Deus, nós podemos ter esse relacionamento de novo com Ele. Mas esse é uma parte do aspecto. Se um fato é que nós fomos comprados por preço e o resultado é que nós não somos de nós mesmos, tem um grande privilégio por ter um Senhor que cuida de nós. Mas também isso fala de uma grande responsabilidade. Sabe por quê? Porque nós não somos de nós mesmos. Nós precisamos ter cuidado com o nosso corpo. Precisamos ter um cuidado com a nossa alma. Porque nós não somos de nós mesmos, nós precisamos ter cuidado para não desperdiçar a nossa vida de um modo desequilibrado.
o tempo que Deus nos dá, os talentos que Ele nos dá, o modo como nós nos relacionamos uns com os outros, são coisas muito importantes para Deus. A Bíblia chama isso de mordomia, nós somos mordomos no sentido de administradores de tudo que Deus nos dá. A casa que nós temos, os nossos bens, o nosso tempo, nossos filhos, nossa família, o nosso corpo. Tudo isso pertence ao Senhor, por isso fala sobre uma responsabilidade muito grande, como nós cuidamos de tudo isso, de que maneira nós administramos tudo isso, e nós precisamos ser bons administradores, por quê? Porque nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor, e Ele pagou um alto preço para isso. E aí o apóstolo Paulo chega para a aplicação. Como é que eu transformo isso num jeito prático? Já que há uma declaração que nós fomos comprados e como resultado nós não pertencemos a nós mesmos, qual é a aplicação de tudo isso? O apóstolo Paulo fala isso no versículo 20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Qual é o meio, qual é o lugar onde nós glorificamos a Deus? De um modo bem específico, através da nossa vida, através do nosso corpo, das nossas escolhas. Então a aplicação aqui é glorificar a Deus no nosso corpo, é engrandecer, é honrar o Senhor, é trazer um maior engrandecimento do Senhor através da nossa vida. Isso através da nossa pureza, através da nossa temperança, nossa diligência, nosso contentamento, nossa renúncia, paciência, e eu posso ir citando palavras por palavras, de várias palavras que o próprio apóstolo Paulo usa aqui na igreja de Corinto, e outras das cartas que ele usa, das palavras do Senhor Jesus Cristo sobre o modo como nós vamos viver. Você pode pegar, por exemplo, os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Cada uma dessas características dos frutos do Espírito que vem por causa das nossas escolhas, de escolher agradar o Senhor. Minha pergunta é justamente essa: que escolhas você tem feito nesse momento que estamos vivendo? Escolhas de engrandecer o Senhor com a sua vida, com o seu corpo, com esse instrumento que Deus colocou para você? Você tem procurado fazer isso? Sabe por quê? Porque você foi comprado por um grande preço. Um preço extremamente alto, e você não pertence a si mesmo. Então, como resultado, você precisa escolher agradar o Senhor. Você tem feito essa escolha? Porque é uma escolha agradar o Senhor, é uma escolha de honrar o Senhor, de glorificar o Senhor através desse nosso corpo. E olha algumas dimensões, por exemplo, glorificar a Deus através do nosso corpo sofredor, mesmo quando estamos passando por sofrimentos, por dificuldades. Talvez você já tenha passado por dias muito difíceis de dor, sofrimento físico, até mesmo pelo luto da separação de pessoas queridas, pessoas amadas, importantes para nós, separação daquele corpo, embora a gente sabe que a sua alma está permanecendo na presença do Senhor, daqueles que já têm Cristo como Salvador. Ainda temos esse lapso da distância que nós estamos enfrentando, essa dor da saudade. Também num corpo trabalhador, mediante a diligência de levantar a cada dia e honrar o Senhor com o tempo que Ele nos dá. Um corpo adorador, a adoração que nós prestamos a Deus com nossas escolhas. Também a maneira como nós nos governamos, nos dirigimos, né, renunciando às nossas paixões, talvez os nossos desejos. Eu tenho desejo de fazer uma coisa, mas isso não agrada ao Senhor, então vou fazer uma outra escolha que agrada ao Senhor, num corpo obediente que busca fazer a vontade do Senhor e fazer isso com alegria. Escolher agradar o Senhor, mas fazer isso de uma maneira que engrandece o Senhor, como por exemplo em nossas ofertas, como o apóstolo Paulo diz, e ele fala aqui em Corinto, né? Deus ama quem dá com alegria. Então, em nossas ofertas, em nossa mordomia dos nossos bens, fazer isso com alegria, não como um peso, não como uma tristeza, mas algo que reflete prazer. Tem uma história que eu ouvi alguns anos atrás. Eu não sei se é uma lenda, mas sei que é uma história que vem da África, e conta a história de um rei que tinha tudo no seu país. Ele tinha todas as coisas possíveis e imagináveis, mas ele não tinha alegria. E além disso, ele tinha bons amigos dentro do reino, e os amigos dele fizeram de tudo, tomaram todas as medidas possíveis para torná-lo alegre, mas nada dava certo. E então eles encontraram um velho sábio,
E ele disse o seguinte: olha, vocês precisam encontrar o homem mais feliz do reino e tragam até o palácio. Então eles procuraram em todo o reino até encontrar um homem que todo mundo reconhecia que ele era um homem extremamente alegre e trouxeram até o palácio. Quando chegou diante do rei, então o homem, esse velho sábio, olhou para o homem e disse assim: eu preciso que você me dê a sua camisa. Ele estava diante do rei, né? O rei estava sentado, esse homem. Então o velho sábio disse para o homem: eu quero que você dê a sua camisa para o rei. E esse homem então disse assim: mas eu tenho um problema, porque eu não tenho uma camisa. Deu para entender a história? O homem sábio sabia que naquela cultura africana, por causa do calor e do tipo de vida, as pessoas nem sempre tinham condições de se vestir. No caso desse homem, ele era feliz não pelas coisas que ele tinha, mas ele era feliz pelo que ele era. E o rei precisava ter esse choque de realidade, que ele tinha todas as coisas, mas a alegria dele é porque ele estava buscando alguma coisa a mais para ser feliz. Quando, na verdade, a nossa felicidade é uma decisão de escolher agradar ao Senhor. Irmãos, nós temos um grande Deus que fez o impossível. Ele deu-se a si mesmo para entregar a sua vida por nós. E nós pertencemos a Ele, nós precisamos fazer uma escolha. Glorificar a Deus através do meio que Ele nos deu, o nosso corpo, a nossa vida, e fazer isso com alegria, fazer isso com grande prazer, com grande contentamento. E eu quero deixar então um desafio para você. Você quer compreender isso melhor? Você quer poder... Pastor, você deu alguns detalhes, mas eu gostaria de entender mais. Eu quero fazer um incentivo para você. Eu estou fazendo uma propaganda. Essa mensagem é uma forma de incentivar você a participar conosco da Escola Dominical. Nossa Escola Dominical agora vai ser online, sempre às 9 horas da manhã, pelo Google Meet. Tá sempre o link nos grupos de manhã. Realmente o pastor Paulo ele coloca no sábado, já tem o link, é o mesmo link que vai permanecer, né, alguns minutos antes. A gente sempre vai estar logando e recebendo você, para você participar conosco. Por quê? Porque nós vamos falar justamente sobre isso, como você pode desenvolver todo o seu potencial para Deus. Você foi comprado por um preço extremamente alto, e agora chegou a hora não apenas de desfrutar dos privilégios, mas também de compreender as responsabilidades, o que é para ser um bom mordomo de Deus e como que eu faço para glorificar Ele com a minha vida, com a vida que Deus me deu, com as coisas que Deus me deu. Eu falei domingo na aula, eu acho que não tem um dos estudos que seja tão prático para a nossa vida diária como a gente entender a questão de mordomia, porque a Bíblia está cheia. Quando você começar a entender mais desse assunto, quando você estiver lendo a Bíblia, você começa a ver, vez após vez, Deus falando o quê? Como que você vive, de que maneira você honra, de que maneira você glorifica a Deus com as suas escolhas. Então, irmãos, não esquece disso. Nós fomos comprados por um grande preço, e isso é um imenso privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Nós precisamos entender bem isso, para desfrutar até mesmo de uma vida mais alegre, de uma vida mais feliz, especialmente num tempo que nós estamos vivendo, que é tão fácil para a gente perder a alegria, a gente nos encontrar tristes e às vezes nos sentirmos sozinhos, e não precisa ser assim. Podemos encontrar grande alegria na palavra de Deus e também uns com os outros que vão nos ajudar a poder estar glorificando Deus juntos através de nossas vidas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a compreender bem isso e fazer essa escolha que honra o Senhor com a nossa vida. Vamos orar. Querido Deus, o Senhor conhece, ó Deus, as dificuldades, os desafios de cada família que está aqui presente. O Senhor conhece os anseios de nossos corações, mas nos ajuda a compreender que a nossa vida é muito mais do que o tempo que estamos vivendo aqui, mas é a vida à luz da eternidade. E esse tempo que estamos aqui é um tempo de mordomia, de serviço ao Senhor. E um dia nós vamos estar na Tua presença, regozijando com todas as coisas que o Senhor nos permitiu fazer através da vida que o Senhor nos deu. Nos ajuda, Deus, a compreender bem esse assunto. Obrigado, Deus, pelo tempo que nós podemos ter na nossa igreja para investir nesses estudos e compreender ainda mais a sua vontade. Nos ajuda a ter uma boa participação na escola dominical e juntos aprendermos mais do Senhor, compreender mais da sua palavra, da sua vontade. Nos ajuda, Deus, a descobrir verdadeira alegria desse relacionamento tão
tão impressionante que o Senhor deseja ter conosco. E é por isso que eu oro agradecido, pedindo as suas ricas bênçãos sobre cada um dos nossos lares, nas orações que nós vamos fazer logo mais, e desejar, te peço por isso agradecido em nome de Cristo. Amém.